Crise na luta livre esportiva. O bicho tá pegando pau, tá atorando. Recentemente, Alexandre Cacareco e Joil de Oliveira, dois grandes expoentes da luta livre esportiva no Brasil, participaram de uma entrevista no canal MMA Debate. Inclusive, eu vou deixar o link da entrevista aqui no comentário fixado também. E nessa entrevista, eles desceram o aço no Hugo Duarte, um dos grandes mestres da luta livre, né, um cara que o pessoal chama de general da luta livre. E tanto o Cacareco como o Joil de Oliveira usaram termos ali bem fortes, bem incisivos, para criticar o Hugo em diversos aspectos e, sobretudo, nessa parceria que ele fez com Renzo Gracie. Para quem não sabe, o Hugo Duarte hoje mora nos Estados Unidos, dá aula em uma das academias do Renzo lá. E a origem dessas críticas do Cacareco e do Joil de Oliveira vem justamente de uma entrevista que o Hugo deu, onde disse que ele estava indo para os Estados Unidos para abrir portas para os demais atletas da luta livre e que achava que o pessoal da luta livre tinha que abrir mão dessa história de usar a luta livre, só a luta livre, tinha que abraçar o no-gi, o grappling e então poder ir para o exterior, dar aula aí do submission, no-gi, grappling, abrindo mão da nomenclatura luta livre esportiva. Bom, para quem não sabe, eu sou faixa preta quinto dan de luta livre. Luta livre é a arte marcial que me abraçou e aonde eu me encontrei é a modalidade que eu defendo e defenderei até o final dos meus dias com muito orgulho. E eu passei por uma situação semelhante à do Hugo, mas eu tive uma postura completamente diferente. Inclusive, eu lembro quando eu encontrei com o Cacareco, se eu não me engano, foi lá na Alemanha, quando o Cacareco lutou no UFC, e a gente conversou sobre isso, sobre eu estar na Europa defendendo a bandeira da luta livre. Quero falar um pouco sobre isso aqui, quero dar minha opinião também acerca de algumas declarações que o Joil e o Cacareco deram em relação ao Hugo. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre a história da luta livre, vale a pena conferir essa entrevista do Joil e do Cacareco lá no MMA Debate. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para vocês. E caso vocês queiram entender o que é a técnica de luta livre, qual a diferença do approach técnico da luta livre para o jiu-jitsu, vocês podem conhecer o Luta Livre TV, que eu vou deixar também o link aqui embaixo, tá? Maior portal de técnicas de luta livre do mundo, Luta Livre TV. Muito orgulho e já quero aqui fazer um convite para os meus irmãos da luta livre esportiva e dizer que o Luta Livre TV não é só meu canal. Ele é um canal criado por mim e pelo Marcelo Zulu, que é a faixa preta de luta livre também, mas que está aberto a todos os faixa pretas de luta livre que quiserem colocar suas técnicas ali. Eu acho que é momento realmente de união para que a nossa modalidade cresça. Então deixo à disposição tanto o canal Luta Livre TV, que eu vou deixar o link aqui embaixo, até para vocês assistirem, vai ter muita técnica legal lá, como o Instagram, @Luta Livre TV, peço que o editor coloque aqui na tela em algum lugar, também está à disposição dos colegas para mostrarem o seu trabalho, para mostrarem as suas técnicas, tá? Luta Livre não pertence a ninguém, a luta livre é de todos nós e daqueles que virão depois de nós. E essa é uma das críticas, inclusive, que o Cacareco e o Joil fizeram ao Hugo. Disseram que o Hugo quis ser o dono da luta livre durante muito tempo. Eu lembro muito bem, eu era garoto novo, eu competia nos eventos que o Hugo organizava. Teve uma época que o José Moraes foi secretário de esporte do Rio, ele tinha uma amizade muito grande com o Hugo, e ele ajudou o mestre Hugo Duarte a fazer diversos campeonatos, campeonato brasileiro, campeonato estadual, várias copas, né? Que inclusive algumas copas que a gente lutava eram, meu irmão, de um nível altíssimo, entrava toda a galera do jiu-jitsu e às vezes era mais difícil ganhar uma copa do que ganhar um campeonato estadual, né? E eu sempre competi em todos esses campeonatos, inclusive o mestre Hugo Duarte está me devendo até hoje 5 calças de kimono. Eu cobro aqui, mestre Hugo Duarte, está me devendo 5 calças de kimono, que nessa época o campeão ganhava uma calça de kimono, né? E eu fui campeão de 5 desses campeonatos que prometiam a calça de kimono, e até hoje eu não recebi minha calça de kimono. Mas tudo bem. Voltando aqui, durante esse tempo mesmo, o Hugo, então, acabou agindo como se fosse o dono mesmo da modalidade, isso é verdade. Eu lembro até de uma situação onde teria que haver uma seletiva para que alguns atletas da luta livre fossem para o ADCC, e por conta de algumas decisões ali do próprio mestre Hugo mesmo, essa seletiva acabou não credenciando ninguém. E por conta de algumas decisões do próprio mestre Hugo, acabou que a galera não foi para o ADCC, acabou frustrando todo mundo. Luta livre sempre teve excelentes atletas de chão. Se eu for ficar aqui enumerando, vou ficar até amanhã aqui.
só que a gente nunca teve as mesmas oportunidades que o pessoal do jiu-jitsu, e sim, é verdade, porque a luta livre era como se tivesse dono mesmo, o pessoal controlava quem ia, quem não ia, né? A verdade é essa. Então, em relação a essas críticas do Cacareco e do Joil, eu concordo plenamente. Isso culminou na falta de crescimento da modalidade. A modalidade acabou ficando circunscrita ali ao Rio de Janeiro, mais um ou outro polo fora. Infelizmente, é uma tristeza muito grande para mim, que amo a luta livre, sou apaixonado por essa minha modalidade aí. E discordo do mestre Hugo também quando ele diz que acha que o pessoal da luta livre tem que se desgarrar da nossa nomenclatura e abraçar o no-gi, o grappling, o submission, né, para ter mais oportunidade lá fora. Não, não precisa não. Eu, quando eu fui para a Inglaterra em 2007 para dar aula na academia Calbon, né, eu lembro muito bem que quando lá eu cheguei, o dono da academia falou, tá, vamos botar o quê? Grappling, submission, no-gi, o que a gente vai colocar? Eu falei, a gente vai colocar luta livre. Ele falou, pô, ninguém conhece luta livre aqui. Eu falei, mas eu só dou aula se for de luta livre. E aí eu lembro que eu convenci ele dizendo o seguinte, cara, se der errado, tudo bem, deu errado, eu volto pro Brasil. Se der certo, você vai ser a única academia em todo o Reino Unido que vai dar aula de luta livre. Vai vir gente de tudo que é lugar para treinar aqui na tua academia. E aí, dessa forma, eu consegui convencer ele. No começo não foi fácil, porque realmente ninguém conhecia a luta livre, né? Só que, com o suor do meu trabalho, com muito esforço, com muita vontade de fazer dar certo, de representar minha modalidade, eu consegui, então, excelentes resultados. Rapidamente, eu montei uma equipe muito competitiva, tanto no MMA como no grappling. Coloquei diversos atletas no UFC, a galera começou a finalizar todo mundo dentro do UFC. Finalização da noite, finalização do ano, nós ganhamos um prêmio com o Terry Etting de finalização do ano do UFC. Isso foi muito emblemático, que era uma equipe antes de Muay Thai, que ninguém sabia chão, e de repente a galera estava finalizando todo mundo, dentro do próprio UFC, maior evento do mundo. Começamos a rodar os eventos de grappling da região, começamos a ganhar tudo, e aí começamos a receber grandes estrelas do MMA. Todas as estrelas do MMA britânico da época vieram para a academia para aprender luta livre. Eles queriam aprender luta livre. Eu lembro até hoje o dia que chegou o Paul Daly, que todos vocês conhecem, que sempre foi uma grande estrela na Inglaterra, né? Um cara muito respeitado. Ele chegou e falou, cara, dirigi 6 horas para vir fazer a tua aula. Eu lembro até que ele chegou num sábado, eu falei, tu vai fazer aula de Muay Thai? Aí ele, não, eu dirigi 6 horas para fazer a tua aula, quero saber o que é essa luta livre que tá todo mundo falando. Fez a aula e na mesma hora já alugou um hotel, resolveu ficar por lá mesmo um bom tempo treinando luta livre. Então assim, no início é difícil, mas depois você passa a ter um produto que ninguém tem. E o pessoal que se inscrever no Luta Livre TV, link na descrição, vai entender o que eu estou falando. Vocês vão ver ali técnicas que vocês não vão ver em lugar nenhum. A luta livre, eu não estou dizendo aqui que ela é melhor ou pior do que o jiu-jitsu. Ela é diferente. Ela é diferente. Ela tem um approach das técnicas de uma forma bem diferente, né? E eu acho que eu discordo completamente do mestre Hugo quando ele fala que a gente tem que se despir da nossa personalidade, da nossa identidade para ser bem sucedido. Eu não vejo por aí, eu sinto como se eu estivesse traindo a minha modalidade, jamais faria isso. E concordo com meu amigo Alexandre Cacareco, concordo com o Joil de Oliveira, um outro cara que eu respeito bastante, sempre, 2 caras que sempre meteram a cara. Cacareco, todo o campeonato que eu tava, o Cacareco tava também, já era uma puta de uma estrela, nem precisava lutar, já tava lá lutando também. Então, assim, são 2 caras que eu respeito muito e foram cirúrgicos ao afirmar que realmente a luta livre foi uma modalidade que sempre teve dono. E ao criticar essa atitude do mestre Hugo, volto a dizer aqui, não é por essa atitude que eu vou deixar de respeitar o mestre Hugo. Comigo sempre foi muito cordial, muito respeitador. Devo muitas das minhas conquistas, do meu currículo dentro da luta livre, aos campeonatos que ele organizou. E aqui eu não vou entrar no mérito, se poderia ter sido feito assim, mas foi ele que pegou o secretário de esporte do Rio de Janeiro e organizou grandes campeonatos na época, campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais, essas copas. E eu tive a felicidade de lutar e ganhar muito desses campeonatos. E o meu currículo foi feito muito em cima desses campeonatos. Então eu tenho uma certa gratidão ao mestre Hugo, sobretudo pela forma que ele sempre me tratou. Agora, não é por isso que eu vou deixar de criticar uma postura dessa que eu acho completamente errada. Concordo com o Cacareco, concordo com o Joil de Oliveira, e acho que você, ao abandonar o nome da sua identidade, você está agindo somente em benefício próprio. E quando você faz isso e diz
que você está fazendo isso para abrir portas para o pessoal da luta livre, aí você está faltando com a verdade. Então, grande abraço, meu amigo Cacareco, grande abraço, Joel de Oliveira, e quero ouvir a opinião de vocês da Luta Livre. Escrevam aqui embaixo, conheçam Luta Livre TV e lembrem-se, as portas estão abertas do canal Luta Livre TV aqui no YouTube e do Instagram, @LutaLivreTV. Você que é faixa preta de luta livre, quer mostrar suas técnicas, manda uma mensagem lá no Instagram, o pessoal faz colaboração contigo. Eu acho muito importante que mais e mais pessoas conheçam o seu trabalho, conheçam a nossa querida e amada luta livre. Fechou? Grande abraço e os!